Lei do progresso. O homem, por ser perfectível, está sujeito à lei do progresso. É condição inata do espírito que, através das inúmeras experiências, segue a marcha natural da evolução. No estado dito natural, que conhecemos como a infância da humanidade, o germe do progresso já estava lá, impulsionando o espírito à medida que suas necessidades se modificavam. Sendo assim, o estado natural é transitório e o deixamos através do progresso e da civilização. Entretanto, essa marcha se dá de modo gradual, com mais ou menos velocidade de tempos em tempos. O homem, pelo seu livre-arbítrio, pode atrasar o progresso, mas não pode detê-lo, pois é lei divina. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Há quem diga que a civilização é decadência e que o homem sofre mais porque cria para si, com o progresso, sofrimentos que não tinha quando começou sua jornada terrena. Mas como se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 790, a civilização representa sim um progresso, porém incompleto, dado que o homem não passa da infância à maturidade subitamente. A civilização não realiza todo o bem que poderia produzir, pois o homem não possui todas as condições e nem disposição para obter todo esse bem. Ainda segundo Kardec, a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecido no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. Mas será que o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem revolvido. Progresso intelectual. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, assim como os indivíduos. E assim sendo, aqueles que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. O progresso intelectual é caminho natural pela qual a humanidade segue seus passos firmados na capacidade do raciocínio, repassando de geração em geração conhecimentos acumulados nas mais diversas áreas. A lei do progresso forçou o homem a desbravar fronteiras e buscar novas conquistas, muitas delas pela força, o que causou muito sofrimento aos povos conquistados pela espada. Mesmo assim, o entrechoque de culturas movimenta o pensamento, que se modifica ao longo do tempo, fazendo surgir novos conceitos. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos,
tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso, e depois, homens investidos de autoridades, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem avançar de muitos séculos. Na escala macro, o mesmo acontece com os diversos mundos habitados, que recebem espíritos mais esclarecidos, que por sua habilidade natural fomentarão o progresso de seus irmãos mais atrasados. Progresso moral. Mas o progresso só se completa quando seu aspecto moral também se desenvolve. O progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, temos que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, todavia, não o segue imediatamente. O progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Assim, as raças que são rebeldes ao progresso se aniquilam corporalmente, mas as almas que animam essas raças também chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias experiências, pois Deus não deserda ninguém. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. A pergunta número 789 do Livro dos Espíritos refere-se à união dos povos em função do progresso adquirido pela humanidade. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus construir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Isso relacionado ao progresso moral, pois o intelectual se processa sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. A influência do Espiritismo no progresso. A contribuição do Espiritismo para fomentar o progresso da humanidade se dá pela destruição do materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse.
A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Observemos também que seria ingênua a ideia de que o Espiritismo operaria esta transformação humana como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, como os indivíduos, e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. É por isso que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente, que vai agora frutificar. Pela mesma razão, os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos. Seria como desejar milagres. Embora Deus os apresente aos nossos olhos incessantemente, aos que não acreditam, mesmo que vejam. E não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão.